Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que a graça soberana do nosso Deus esteja com todos. Eu venho mais uma vez trazer mais uma meditação, das Escrituras Sagradas. E nós estamos aprendendo com a palavra. Todos os dias estamos aqui aprendendo, e procuramos colocar essa palavra em prática, nos nossos corações. Eu preguei esses dias aí, trazendo um pequeno estudo, sobre o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. E eu quero prosseguir hoje, com a segunda parte. Se você não viu, o vídeo anterior, volte lá, veja o vídeo anterior e depois você veja esse, E nós vamos estar mostrando aqui algumas escrituras que provam, que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento manifestado em carne. Então nós vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí, para não ficarmos o vídeo muito longo. O livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. Veja o que diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos lá no versículo 14, para nós saber quem era o Verbo, Versículo 14 diz assim, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aqui nós encontramos que o Verbo se fez carne. Quando nós muitas vezes conversamos com as pessoas e dizemos a elas que Jesus é Deus, as pessoas têm uma falta muitas vezes de compreensão, de compreender a palavra. Por quê? Porque foi nos ensinado acerca dos ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E muitas das vezes as pessoas confundem isso e acham que são três pessoas em Deus, Deus não é três pessoas. Deus é uma pessoa com três ofícios. É um Deus com três ofícios. Não são três pessoas distintas, como é ensinado aí pela doutrina pagã, Dizem que Deus é três pessoas distintas, Agora, se você perguntar para eles vão dizer, Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora aí fica três deuses, E não é assim que é ensinado pelos profetas e pelos apóstolos, Nós vemos um Deus manifestado em Jesus Cristo. Esse é o ensinamento bíblico. Não há três pessoas em Deus. Há um Deus com três ofícios. Esse mesmo Deus, que é Espírito, se manifestou em carne em Jesus Cristo e depois da morte ele voltou novamente à forma de Espírito, como ele era nos dias do Velho Testamento. Então aqui está nos mostrando que o Verbo se fez carne. Quem se fez carne não foi Jesus. Quem se fez carne foi Deus. Deus foi quem se fez carne. Esse Deus, que é Espírito, fez sombra em Maria, criando nela, dentro do seu ventre, a célula de sangue, a qual se tornou o corpo de Deus, Jesus Cristo. Se você pegar Hebreus capítulo 5, se não me foge da memória, versículo 10, ou capítulo 10, verso 5, se não me foge da memória, você vai ver lá, quando está falando de Deus, diz lá que quando ele entrou no mundo, sacrifício e oferta ele não quis, mas corpo me preparaste. E esse corpo foi o corpo de Jesus Cristo, que foi nascido para que Deus habitasse ali. Amém? Agora no verso 18 diz aqui, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Veja que a palavra
ela traz para o presente. Ela não traz para o passado nem para o futuro, ela traz para o presente. Veja, porque Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no presente, está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Então, qual foi o ofício de Jesus na terra? Revelar Deus. Jesus na terra ele estava com o ofício de profeta, né? Revelando o Pai que estava nele. Né? Vamos seguir algumas escrituras, né? Para nós não ficar tomando muito tempo, e nós vamos seguir aqui. João capítulo 10, vamos ler o capítulo 10 de João, e vamos ver o que o próprio Jesus diz. João 10, o versículo é o 28, e veja o que Jesus disse aqui. Olha o que ele diz, o 27. Ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Veja bem. Ao 28, ó, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Veja que é Jesus falando aqui que as ovelhas, né? Ninguém pode arrebatar elas da mão dele, de Jesus. Olha o verso 29. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então veja que no versículo 28, Jesus diz que as suas ovelhas estão em suas mãos. No versículo 29, ele diz que as ovelhas estão na mão do Pai. Agora, observe o versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ele não disse que ele era dois, nem disse que eles eram três. Ele disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o corpo, Jesus Cristo, era Deus em forma humana. Ali era Deus em forma humana, se revelando ao mundo, se revelando ali para os judeus, né? Mas eles mesmos não conheceram. Nós vamos depois entrar em outro assunto aqui para nós mostrarmos essas coisas mais ao profundo, né? Então vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Nós temos que mostrar as escrituras para que você não tenha dúvida do que nós estamos ensinando, né? Não é apenas argumento meu, né? Eu não venho aqui trazer história, teologia, filosofia, psicologia. Não, eu venho trazer a própria palavra para que você veja e você leia, medite e procure crer no que está escrito, como Jesus disse, né? Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo do 4 ao 6. Veja o que diz aqui, ó. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Só há um Deus. Não há três deuses. Só há um. Ao verso 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, que no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Está vendo? Ao verso 6. Todavia para nós, aqui é Paulo dizendo, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Está vendo aí? Então não existe três deuses, irmão. Existe um só Deus. E esse Deus se manifestou em carne. Veja lá João 1,14. Deus se manifestou em carne através de quem? Do seu corpo, Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. João, capítulo 20. Vamos ver o que diz João, capítulo 20. João, capítulo 20, do versículo 26 em diante. Vamos ver o que diz aqui. João 20, do 26 em diante. Olha o que diz. Verso 26.
E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Então era Jesus Cristo mesmo ali, mostrando para ele que era Jesus mesmo que estava ali. Olha o que Tomé disse no verso 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu ali que Jesus Cristo era Deus. Jesus entrou naquela casa lá, com as portas fechadas, sem precisar abrir as portas. Ele estava já em um corpo glorificado. Está vendo aí? Então, Tomé reconheceu ali, porque Jesus falou para ele, né? Não sejas incrédulos, mas crente. Crente é crer. Todo aquele que crê, ele é crente. Então Tomé creu que ali era Deus. É a prova que ele disse. Tomé respondeu-lhe e disse: Senhor meu e Deus meu. Esse era Jesus Cristo. Está vendo aí? Vamos agora para João, capítulo 5. Né? Venha comigo aí. Vá acompanhando, meu irmão, na sua Bíblia, né? Para você ver como é bom a gente estudar a palavra, porque ninguém pode nos enganar. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós cremos no que está escrito, como Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, falando do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo criaria dentro de nós uma fonte que jorraria para a vida eterna. Isso é, quando nós cremos na palavra como está escrito. Vamos lá, João 5, verso 16. Olha o que diz a palavra. João 5,16. E, por esta causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está vendo? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então veja que o próprio Jesus aqui, ele disse que ele não podia fazer nada por si mesmo. Era o Pai que estava nele que fazia essas obras. Não era Jesus apenas sozinho. Não, era Deus naquele corpo chamado Jesus Cristo que fazia essas coisas. Porque o próprio Jesus disse, né, que ele não fazia nada. Era o Pai que fazia essas coisas nele. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 22. Vamos ver o que diz. Atos 2, verso 22. Vamos acompanhar as escrituras. Olha o que diz aqui. Atos 2, verso 22. Vamos ver. Diz aqui, ó. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão provado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Está vendo aí, meus irmãos? Veja o que ele disse aqui. Que ele fez maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Deus em Jesus Cristo fazendo
essas coisas. Está vendo aí? Que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a sua parte humana. Mas o grande Deus, o grande Espírito Deus, o Elohim, habitava naquele corpo. O próprio Jesus dizia: as coisas que eu faço, não sou eu que faço, São João 14, mas o Pai que está em mim, o Pai que está, não é que esteve e nem que vai estar no futuro, é o Pai que está no presente. Em mim é quem faz as obras. Jesus era Deus em forma humana. Nós vamos pegar mais escritura depois, vamos aprofundar mais isso para você entender que Jesus é Deus. Tá? Atos 1, verso 2, deixa eu ver o que diz aqui. Atos 1, verso 2. Até ao dia em que foi recebido em cima. Veja que aqui é quando Lucas estava escrevendo aqui, ele disse aqui no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Verso 2. Até o dia que foi recebido acima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus deu mandamento aos seus apóstolos pelo Espírito Santo, porque era Deus, o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, nele, fazendo essas coisas. Amém? Vamos lá ainda, Atos 2:36. Vamos ver o que aconteceu aqui em Atos 2, verso 36. Vai acompanhando nas suas escrituras, na Bíblia, né? Veja bem, aqui é Pedro falando para os judeus, né? Naquele dia depois do Pentecoste. Pedro diz aqui, ó: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, veja, a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá vendo? Deus fez Senhor e Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, em forma humana, aqui na terra, nos seus dias. Vamos ver mais. Judas, capítulo... Judas 4, né? Judas não tem capítulo, né? É apenas versículos, né? Judas 4. Vamos ver... Deixa eu voltar primeiro aqui em João 5. João 5, tem uma outra escritura aqui que nos fala profundamente aqui. João 5,16. Vamos ver o que diz João 5, verso 16. Não, nós já lemos lá, essa aqui nós já lemos, eu estou confundindo. Vamos lá para Judas 4. Judas, versículo 4. Vamos ver o que é que diz Judas no versículo 4. Né? Nós já lemos aquela escritura lá. Olha o que diz Judas, verso 4. Aqui, ó. Por quê? Aqui, ó. Eu vou ler do 3 para você compreender melhor. Aqui, ó. Falando sobre os falsos profetas. Sobre aquelas pessoas que enganam fraudulosamente. Não diz o que a palavra diz. Não defende o que a palavra defende. Então Judas está falando dessas pessoas que não diz o que a palavra diz. Então é necessário que nós leia para que você possa ver que há falsos ensinos. Inclusive muitos dizem que Jesus não é Deus. Mas vamos lá. Verso 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Tá vendo? Porque se introduziram alguns, tá vendo? Se introduziram alguns que já antes estava escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios, veja, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Tá vendo aí? Veja aí o que acontece. Eles negam, tá vendo aí? Eles negam
É, a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus em forma humana. Vamos lá. Vamos ver o verso 25, ainda do mesmo livro de Judas, o que diz, verso 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo. Está vendo? Nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Está vendo aí? Mateus 4, verso 6. Vamos dar uma passada aqui em Mateus 4, verso 6. Aqui tem alguma coisa importante para nós. Veja o que diz aqui, essa escritura. Mateus 4, verso 6. Aqui quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto por Satanás. Ó. Verso 6. Ó. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Agora observe a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo que Jesus era Deus? Satanás estava tentando Jesus, que era Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E quem estava sendo tentado ali era Jesus. Está vendo que Jesus era Deus? Era Deus manifestado em carne. Está vendo aí? Então, nós não temos nenhuma dúvida, irmão, que Jesus é Deus. Porque assim está escrito. É a palavra que nos diz essas tremendas palavras. Vamos lá para Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2. Do verso 5 ao 7, vamos ver o que diz. Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Filipe, né? Vamos lá. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora você entende aqui que Jesus não teve por usurpação. Você lembra quando você lê Isaías 28, 14 e Ezequiel 12, quando fala de Satanás, quando na rebelião dele lá no céu? Jesus não teve aquilo, aquela usurpação, porque Satanás se usurpou querendo ser semelhante a Deus. Jesus não fez isso, Jesus se humilhou. Jesus se humilhou. Ele não teve por usurpação, pegando esse espírito errado e se usurpando. Não. Ele se humilhou na forma de homem. Para quê? Para se fazer igual aos homens, para perdoar os nossos pecados, nos lavar com seu sangue e nos levar de volta a ele. Está vendo aí? Mas veja mais aqui o que diz, o 7. Mas aniquilou-se a si mesmo. Ele se humilhou, tá vendo? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja que Jesus, veja que esse Deus, ele deixou toda a sua glória e veio em forma humana. Para quê? Para nos redimir do pecado. Porque esse é Deus. Jesus Cristo é Deus. Vamos ler aqui em Atos 20, verso 28. Vamos ver aqui o que diz Atos 20, verso 28. E nós vamos ver que o sangue que nos purifica de todo pecado é o sangue de Deus. Mas quem morreu na cruz foi Jesus. Não é isso? Mas vamos dar uma olhada aqui para você entender. Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. Veja, para apacentar a igreja de Deus,
que ele resgatou com seu próprio sangue. Está vendo? Para resgatar a sua igreja com seu próprio sangue. Qual foi o sangue que foi derramado na cruz? Não foi o sangue de Jesus? Ali era o sangue de Deus. Porque Jesus era Deus em forma humana. Está vendo aí, meu irmão? Vamos lá. Colossenses. Vamos lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que diz. Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 19, nós vamos ler. Isso é muito tremendo. Vamos lá, ó. Falando de Jesus, Paulo falando aqui, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aquele Jesus que esteve em Jerusalém, ali com seus discípulos, ali fazendo aquelas maravilhas, multiplicando pães, peixes, andando em cima do mar, ressuscitando Lázaro e tantas outras maravilhas maravilhosas que nós sabemos, ali era Deus, irmão, em forma humana. Jesus era a sua imagem. Por quê? João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém, irmão. Deus, o grande Espírito, o Elohim, o Criador, nunca foi visto, porque ele é Espírito. Deus é Espírito. São João 4, verso 24. Deus é Espírito. E você só pode ver um Espírito manifestado em um corpo. E esse grande Espírito Deus estava manifestado em um corpo, Jesus Cristo. Ali era Deus em forma humana. Está vendo aí o que diz a palavra aqui? Porque nele foram criadas todas as coisas. Viu lá João 1, verso 2? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está vendo aí? Leia lá João 1, verso 2. Verso 17. Ó. E ele é antes de todas as coisas. Veja, ele é antes de todas as coisas. Jesus teve um princípio, ele nasceu. Mas Deus não teve princípio. Esse Deus se manifestou em carne. Ele mesmo fez sombra em Maria e criou aquele corpo, Jesus Cristo, para que ele viesse habitar naquele corpo e reconciliar consigo o mundo. Está vendo aí? Então veja. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude habitou em Jesus Cristo. Tudo o que era Deus habitou naquele corpo chamado Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Vamos ver mais. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo Paulo, né? Em 2 Coríntios capítulo 4. Isso é maravilhoso, né? E nós entendemos que Jesus Cristo é Deus. 1 Coríntios 4. Eu quero ler do capítulo 1 para você ler, ver o que está escrito. O que é que Paulo está dizendo? Ó, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Está vendo? E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora, observe aí. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto,
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo Jesus é a imagem de Deus. É a única forma que Deus pôde ser visto, irmão, foi através daquele corpo. Como eu já disse em outros vídeos antes, Deus usou 3 corpos na terra: Elohim, Melquisedeque e quem mais? Jesus Cristo. Os 3 corpos usados na terra. Tá vendo aí? Só é a única forma que nós temos que ver Deus, irmão, é manifestado em um corpo. E Jesus Cristo é Deus, é a sua imagem. Olha o que ele diz mais. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Está vendo aí que a glória de Deus manifestou-se na face de Jesus Cristo? Porque Jesus, irmão, era a parte humana de Deus. Amém? Ainda Filipenses 3, verso 14. Tem uma outra escritura aqui que nós vamos ler. Filipenses 3, verso 14. Veja o que diz essa escritura aqui, ó. Fazei todas as coisas. Não, estou lendo errado aqui. Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus em Cristo Jesus. Está vendo aí? Então isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Não temos dúvida nenhuma que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus em forma humana. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.